E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida conversamos sobre algum tema relevante na nossa prática. E hoje nós vamos continuar aí o mesmo tema da semana passada, né? Um tema histórico de grande interesse, particularmente para mim e para o Guilherme, já que a gente frequenta um hospital, né? Trabalha no hospital, que é um grande centro de acompanhamento de pacientes portadores, né? De pessoas que vivem com HIV. Então hoje a gente vai falar sobre AIDS, né? O nosso segundo Papo Medical sobre o assunto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho e eu já vou começar com um tema quente, tá? Transmissão do HIV. E aí, como é que é a transmissão? Todo mundo sabe que o HIV é transmitido sexualmente, né? Mas o que talvez muita gente não sabe, né, é que a principal modalidade sexual de transmissão do HIV é o sexo anal receptivo, né? Então, por isso que existe todo aquele apelo dos homens que fazem sexo com homens, e isso vai causar até repercussões quando a gente fala de profilaxia, a PrEP, né? Profilaxia pré-exposição. É lógico, né, que o sexo vaginal receptivo também é importante, por isso que houve um crescimento grande da pandemia nas mulheres, né? E menos frequente, mas também ocorre, o sexo anal insertivo, o sexo vaginal insertivo, para os homens que não fazem sexo com homens, para os homens que fazem sexo apenas com mulheres, né? E também o sexo oral é muito pouco, mas existe a possibilidade, apesar dela ser muito menor do que essas outras modalidades, né? Às vezes a gente não gosta muito de falar isso, porque dá a impressão que está liberado geral, né? Isso. Mas a gente ressalta que nós estamos falando de probabilidades, né? Isso, e que o nosso Papo Medical é direcionado em geral para Público médico. público médico, né, profissional de saúde. Então, a gente sabe que na medicina não existe nem sempre nem nunca, né? Então a gente joga com probabilidades. E realmente, a probabilidade sexo anal receptivo é disparado, Disparado o é primeiro. o primeiro, Por né? isso que existe, né, uma relevância, né, de cuidado, né, com homens que fazem sexo Isso. com homens, né, e também pelo aumento nas mulheres, tanto em relação ao sexo anal receptivo quanto vaginal receptivo. Eu também puxando a brasa para minha sardinha, né? Um dos grandes grupos que aumentou muito a prevalência da doença foi nos idosos, né? A geração Viagra, né? Como muitos chamam. E o idoso também tem a sua característica, tem suas peculiaridades, né? A mucosa vaginal, por exemplo, da mulher idosa, ela tem menos lubrificação, né? Então ela está mais sujeita a microlesões também durante a penetração, né? Então é um grupo particularmente também mais Resistência ao exposto. uso do A preservativo, por uma resistência do questão uso do cultural, preservativo, né? Por exatamente. também já não ter, no caso da mulher, a fertilidade, né? Exatamente. Então é um grupo também que tem uma exposição razoavelmente maior do que quando a gente começou a estudar AIDS, né? Na Com década de certeza. 90, né? Com certeza. Outro fator importante, né, que é muito colocado em voga é a viremia. Porque hoje a principal estratégia de combate à transmissão é você tratar os doentes e mantê-los com carga viral indetectável. Isso. Uma pessoa com carga viral indetectável, Teoricamente ela não transmite. é transmissora. É. Então, quando você trata as pessoas com HIV, que já sabem ter HIV, quando você diagnostica precocemente e trata precocemente, né, você diminui o risco de transmissão. Antigamente, a gente só tratava quando o CD4 caía abaixo de 350, tal. Você lembra disso? Lembro. Quando o paciente entrava em imunodepressão, você começava o antirretroviral. Esperava complicar para tratar da doença. Depois a gente viu que não, que o paciente tinha começar a tratar alterações logo. fisiológicas pela presença do vírus e também transmitia. Então, hoje, a estratégia principal, além do uso do preservativo e etc., é a carga viral indetectável, né? Combater as outras ISTs, porque a presença de uma IST concomitante aumenta a multiplicação do vírus naquela região e aumenta também a possibilidade de transmissão por aumento de células inflamatórias naquela região, né? Então, transmissão pelo sangue, né? Acidente,
Você tem profilaxia pós-exposição, que a gente vai falar um pouquinho depois. Se você se furar, já se furou alguma vez? Não. Eu também não. Até hoje, não. Eu também não me furei. Até hoje eu escapei dessa. Mas vários colegas nossos acontece. já se furaram e tiveram que usar a profilaxia pós-exposição. O sangue de doador é testado. Né? Na época lá da hemofilia, do Betinho, lembra do Betinho? Lembro, ele pegou AIDS na transfusão. Por hemofilia, né? Você tinha, né? Hoje você não tem mais praticamente, né? Até porque os testes, eles diminuíram muito a janela imunológica. Foi para basicamente 10 dias. Então, pô, o cara pegou há 10 dias atrás, com 10 dias ele já é reconhecido, né? E existem testes até moleculares que pegam ali se tem vírus no sangue ou não, que aí não precisa de viragem de anticorpo, né? Então, a gente teve uma evolução muito grande em relação a isso e também no conhecimento em relação à transmissão, né? Aqui a gente não tem compartilhamento de seringa, praticamente. As drogas aqui são injetáveis, né? Injetáveis, já não usa praticamente, né? Heroína e etc. Né? Mas no leste europeu tem muito problema em relação a isso. Estados Unidos também, né? Bom, um pouquinho sobre a virologia, né? O HIV ele é um retrovírus, é um vírus de RNA. Quando ele está muito presente no sêmen, né? E também na secreção vaginal, mas no sêmen é o carro-chefe aí. Ao entrar em contato com a mucosa vaginal, com a mucosa anal, ele tem as células apresentadoras que pegam e levam ele direto lá para o linfócito CD4. Tudo que ele quer. O vírus tem uma proteína de superfície chamada GP120. Né? E a GP120, ela se liga lá ao CD4 do linfócito TCD4. Existem dois correceptores, CXCR5 e CCR5 e CXCR4, que ajudam na internalização desse material genético. Esse RNA entra, ele sofre a ação de uma enzima do próprio vírus, que é a transcriptase reversa, né, que vai transformar esse RNA em DNA, e ele vai ser integrado ao DNA do hospedeiro pela enzima integrase. A partir dali, vai produzir as suas proteínas, a protease do vírus vai clivar essas proteínas e há uma montagem de um novo HIV, milhares deles, que vão se romper o seu linfócito CD4 e vão reiniciar o processo todo novamente. Então, o ataque dos medicamentos ao vírus está no inibição da fusão, que era o Fusion, que era mais usado, hoje não é mais usado praticamente, né? Existem indivíduos que são imunes ao HIV, eles têm o contato com o vírus, mas o vírus não consegue internalizar porque eles não têm o correceptor CCR5, né? Guardem isso, que a gente vai falar sobre isso na cura. Quando o vírus internaliza, você usa um inibidor de transcriptase reversa, inibe a transcrição reversa de RNA em DNA. Você tem um inibidor de integrase, que inibe a integração do vírus, você tem um inibidor de protease. Então, quando você conhece o ciclo do vírus, você tem todos os alvos terapêuticos dos antirretrovirais que são utilizados atualmente. Não vou ficar falando aqui de todos os tratamentos antirretrovirais, mas hoje o carro-chefe é usar tenofovir, lamivudina, 2 inibidores de transcriptase reversa, com dolutegravir, né? Que é o inibidor de integrase. Existe também, esses são 2 comprimidos por dia. Muito melhor, né? Existe o comprimido único, tenofovir, lamivudina e efavirenz. Efavirenz, que também é um inibidor de transcriptase reversa. E existe também as terapias com inibidores de protease, que principalmente hoje é o darunavir com ritonavir, né? Já foi o Caletra, antigamente o lopinavir, né? Então, assim, a terapia antirretroviral ela evoluiu muito com a facilidade posológica. Você deve lembrar lá no início lá da tua carreira que eram 20 comprimidos. E assim, a gente está falando de uma população, né? Até hoje, né? Uma população mais jovem, né? Então, naquela época, em 90 e tantos... Que a paciente que não queria tomar o remédio... Não, e até hoje, né? Era muito comprimido. Fala, como é que eu vou comer? De idade, como é que eu vou tomar 20 comprimidos no dia? E era estigmatizante, né? Porque naquela época, você tinha muito... usava-se muito inibidor de protease, né?
E os inibidores de Dava protease davam lipodistrofia. lipodistrofia, né? Aí aquele cara que ficava aqui Perdia a gordura sem no bochecha, ficava com a gordura na Faces barriga, do HIV. faces do HIV. Então era terrível, dava um enjoo danado, dava hepatite, dava, enfim, cheio de efeito colateral. E Né? hoje os remédios têm muito menos, tem um perfil de tolerância metabólica, de risco de desenvolvimento de lipodistrofia, menor, de diabetes, de dislipidemia, de risco cardiovascular, muito melhor do que esses, né? Porque durante algum tempo a gente discutia muito que os pacientes iam fazer tratamento crônico e iam morrer de doença cardiovascular. Você lembra disso? E era o que acontecia, porque piorava tudo, né? Perfil piorava metabólico. Colesterol, triglicerídeo, glicose. Ficava diabético. Ficava diabético, dislipidêmico. Aí começava a ter aterosclerose, infartava, tinha um AVE, morria. Hoje a discussão já é outra, né? Qualidade renal, interações medicamentosas, né? E o tratamento é gratuito, né, Áureo? Gratuito e, pô, muito disponível, né, cara? Sempre disponível. Uma das coisas que funciona, né, no nosso país é o programa de HIV, né? Com certeza, funciona. É modelo para o mundo inteiro, né? A gente tem duas coisas que funcionam na saúde pública do Brasil. Uma é o programa de AIDS e hepatite virais, né, que é o mesmo programa, e o outro é o de imunizações, né? Então são duas coisas que são modelo para o mundo inteiro até hoje, né? Então HIV certamente, a gente tem assim, um modelo que dá certo, né? E deu certo, continua dando certo. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre profilaxia, né? Existe a profilaxia primária, que é aquela profilaxia quando o paciente tem uma contagem de linfócitos TCD4 menor que 200, aí ele vai usar Bactrim para evitar pneumocistose, e quando é abaixo de 100, Bactrim para evitar toxoplasmose. Quando é menor que 50, usa azitromicina, 1,5 gramas por semana, para diminuir o risco de Mycobacterium avium, né? De MAC complex, né? Mycobacterium avium complex. Mas existe a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição, a tal da PrEP. O que é a PrEP, né? A PrEP, você analisa um conjunto de situações. Se o paciente está fazendo profilaxia pós-exposição toda hora, porque está fazendo relação sem preservativo, se ele é um casal soro discordante, se ele tem relação com o número de pessoas muito grande, se é um profissional do sexo, se é um homem que faz sexo com homens com múltiplos parceiros e tem risco de fazer relação desprotegida, né? Você vai colocar isso tudo num pacote, vai falar, ó, é melhor eu dar um antirretroviral para esse indivíduo para evitar que ele pegue a doença. E não se contamine. Né? Geralmente a gente usa tenofovir com entricitabina. Agora, existe o caso médico, ou de estupro, por exemplo, que a pessoa teve contato com secreção de um paciente sabidamente HIV ou de um paciente com status de HIV desconhecido e está com medo de pegar. E aí, nas primeiras 2 horas a 72 horas, que comece um esquema antirretroviral por 28 dias para impedir a aquisição da infecção precocemente, que ela não aconteça, né? Você usando esse medicamento, né? Então, colegas que se furam com sangue, né? E ele sangra em um material que contém sangue, né? Ou estupro que tem contato com sêmen, né? No acidente no ambiente hospitalar, a gente ainda tem a facilidade de poder testar a fonte, o doente, paciente, né? Ou saber, de repente, se a fonte já tem, né? E aí você já deve ter também tido vários colegas lá no CTI, né? Vários, da equipe multidisciplinar que teve que passar por isso. Porque lá a gente tem muito paciente com AIDS. E volta e meia acontece um acidente. E pacientes, às vezes, com carga viral elevada, que é outra coisa importante também. Eu nunca soube de ninguém que tenha se contaminado contraído, com esses... né? Eu conheço. É mesmo? Conheço um caso. Pô, isso é triste demais, né? Uma menina, inclusive, jovem, técnica de enfermagem. Olha que coisa, hein? Eu não conhecia, não. Porque a profilaxia existe já há muito tempo, né? Eu lembro da profilaxia logo no início já da A PrEP é mais recente, mas a PrEP, que é a pós-exposição, é antiga, né? Então, e vários esquemas já foram propostos. Vários já foram utilizados. Qual é hoje? Porque eu lembro ainda do Hoje canetra, é o normal, né? É o tenofovir lamivudina com dolutegravir. É. Agora, se é um paciente que tem AIDS, tem carga viral elevada e já está em esquema antirretroviral, o ideal é você avaliar, né? Porque às vezes o paciente tem resistência a algum antirretroviral. E aí, se foi acidentado com aquele ali, você tem que seguir o perfil de resistência do vírus. Paciente. Daquele paciente, né?
Então, às vezes, cai num caso mais complexo que um ultra especialista teria que lidar com isso, né? E hoje é médico de família, né? Médico de família médico trata os pacientes de baixa complexidade, atende casos, às vezes, de estupro, né? porque o perfil mudou mesmo, né, da A própria doença, né? emergência também, né? Também. Pega Hoje a os acidentes. doença virou uma doença crônica, realmente, né? Com um tratamento muito mais simples do que era antigamente, com consequências muito mais raras, né? É muito mais raro hoje você ver um caso de infecção oportunista num paciente já em tratamento, por exemplo. É mais, assim, o que eu tenho visto é isso, é o diagnóstico recente da doença, precoce que abre como infecção oportunista. Porque a gente começou a testar todo mundo com anti-HIV. Exatamente. Todo mundo. E foi rastreando a população, né? E a questão da cura, né? Que muita gente tem dúvida. Como é que é isso, né? Você pega células tronco de pacientes com deleção delta 32 que não tem o CCR5, que o vírus não internaliza no linfócito, e você, num paciente que já precisa fazer um transplante de medula, um paciente que tem uma neoplasia hematológica, por exemplo, e tem um doador compatível com a deleção delta 32, você usa a célula tronco desse paciente no receptor e ele zera carga viral e fica curado, digamos assim, do HIV. Maravilha. A gente tem aí 4, 5, 6 casos. Eu lembro do primeiro caso. Paciente alemão, né? O primeiro foi um alemão. Deve ter o quê? Uns 7, 8 anos? Mais. Mais, né? Por que isso não é feito direto? Porque um transplante de medula óssea tem mortalidade altíssima. Mata 30%, muito mais do que o vírus hoje bem tratado, né? E segundo que achar um doador compatível já não é tarefa fácil. Achar um doador compatível não parental é mais difícil ainda. E achar um doador não parental compatível com a deleção delta 32 é praticamente impossível. Então, são pouquíssimos os casos em que isso é feito, né? Agora, futuramente, com manipulação genética, pode ser que... Fácil, né? Mas aí você teria que diminuir a mortalidade do transplante, né? Porque você basicamente faz o transplante de pessoas que já precisam do transplante. Então, a cura do HIV/AIDS é basicamente essa estratégia utilizada. E aí, Áureo? Ainda é uma coisa ainda que eu acho que ainda precisa de muita pesquisa ainda. Hoje, o que a gente pode dizer é que é uma doença crônica, tratável, muito bem controlada, com atendimento muito bom no Sistema Único de Saúde, com acesso gratuito ao medicamento, e que nós temos que buscar o quê? Diagnóstico precoce. Prevenção, com o uso de preservativo, que eu acho que a população se conscientizou mais, né? Com certeza. Continua não usando muito, em grande porcentagem, mas se conscientizou mais, né? A profilaxia pré-exposição, para aqueles que já têm um risco mesmo, que a gente cada dia mais vê pessoas fazendo profilaxia pré-exposição. E os casos de acidente, estupro, profilaxia pós-exposição. É assim que a gente vai conseguir diminuir a transmissão, né? Eu acho que o grande avanço, claro, né, teve avanço em várias áreas, mas eu acho que o grande avanço foi no tratamento, né? A posologia mais cômoda, né, e a menor incidência aí de efeitos colaterais. Eu acho que isso aí mudou muito a história da doença, porque continua ainda tendo um público muito jovem, né, infectado, né? Então é uma turma que não está acostumada a tomar remédio, né? É um idoso que já é hipertenso, já é diabético. E tem muitos que são idosos porque se tornaram idosos, né? Sobreviveram 20, 30 anos. Pegaram a doença com 30 anos de idade e hoje estão com 60, 70, né? O meu mestrado foi sobre isso, né? Eu defendi em 2009. E naquela época a gente estudava idosos com AIDS, né? E naquela época tinha pouco, né? Tanto que os estudos consideravam os idosos acima de 50 anos. Exatamente. Né? Isso é uma heresia, né? Principalmente agora que eu tô com 50. Então, e hoje está muito mais comum. Você tem muito mais idosos aí infectados, né? E é aquilo que eu falei, né? O idoso já é acostumado a tomar remédio. Nesse ponto, ele é mais disciplinado, né? Agora, você falar com um sujeito de 21 anos de idade para tomar, né, naquela época, 20 comprimidos... Não vai querer, né? Não vai querer. Então, hoje, eu acho que a grande mudança foi isso. A posologia mais cômoda e menos efeito colateral. Aumentou muito a adesão ao tratamento, né? E, óbvio, aí várias outras coisas, né? Os métodos diagnósticos, não tem mais a janela imunológica, aí são outras coisas, mas eu acho que o que mudou mesmo, primeiro foi a TARV, né?
que isso daí já mudou há vários anos atrás, né? Mas eu acho que hoje é a posologia cômoda e sem grandes efeitos, né? Beleza, meus amigos. Espero que tenham gostado aí dos nossos 2 papos Med Code sobre AIDS. Um abraço e até semana que vem.